TV Coop Santa Catarina apresenta Destaque Cooperativista. Oferecimento Cooperja, Cooperativa Agroaceleradora. Apoio institucional BRDE, o banco que liga você ao desenvolvimento. Se você tem planos para o futuro, procure o BRDE, porque o BRDE é um banco diferente. Aqui, ao invés de depositar dinheiro, você deposita sua confiança, seus sonhos e seus projetos. E tudo isso retorna na forma de desenvolvimento sustentável, empregos, renda e novos negócios. Porque onde tem o sonho virando realidade, tem a mão do BRDE. Visto de cima, ele se agiganta. São 14 hectares exclusivos para o desenvolvimento de tecnologias. Mas é aqui embaixo, andando pelas culturas que foram expostas na feira, que a gente teve a exata noção da grandeza do campo agroacelerador. O movimento, desenvolvido pela Cooperja há 16 anos, está totalmente consolidado. O sul de Santa Catarina não passa sem ele. Nesses 50 anos de atuação aqui no extremo sul de Santa Catarina, a Cooperja já desenhou o seu futuro. Até 2024, dentro do seu plano estratégico, ela espera faturar R$1 bilhão, exatamente o dobro de hoje. Mas não será um crescimento desordenado, não. Ela quer crescer com responsabilidade, melhorando sempre a relação com o associado. E isso ficou evidenciado na abertura do evento, que contou com a presença de lideranças regionais e de entidades que defendem o agronegócio catarinense. Afinal, hoje, 23% do valor bruto de produção tem origem na agricultura familiar. E é para esse grupo que a Cooperja se movimenta. Com certeza chegou para ficar. A gente tem tentado trazer o melhor sempre. Por isso que todo ano é um desafio maior para fazer o campo chamar a atenção, chamar os públicos. Nós queremos pessoas aqui, que as pessoas encontrem aqui o que elas vêm buscar. Então a gente procura sempre desenvolver o melhor para fazer do nosso campo agroacelerador. Mas ele virou um campo completo, né? Já foi do arroz, entrou o HF, hoje o grão, a área de grão está muito forte, tecnologia está exposta aqui. Eu acho que ele tá maduro de vez mesmo, né? Já com 16 anos é bastante, já é um adolescente, né? E a gente tem tentado todo ano trazer profissionais diferentes, as empresas também estão concordando com isso, elas estão investindo mais aqui, tem as parcelas dela bem melhor cuidadas, tem as barracas já mais ostentando um pouco mais de luxo, oferecendo um pouco mais de possibilidade aos nossos associados e visitantes aqui. Tudo que a gente quer é que o público se saia satisfeito e volte de novo o ano que vem. Por isso, tentamos sempre o melhor. Esse momento é muito especial para a cooperativa, né? E também aos produtores que vêm aqui conosco passar o dia, né? Novamente um evento estadual, né? Da cooperativa juntamente com a EPAGRE. E esperamos aí para os 2 dias do evento aí 5 mil visitantes aqui no nosso campo, né? A cultura do arroz é a base, é o carro-chefe. O HF ganhou muito espaço nos últimos anos, o grão está entrando. Enfim, como trabalhar um campo dessa magnitude, hein, Jean? Então, são bastante desafios, né? Bastante áreas, né? Campo grande e fazer tudo para que ocorra bem aqui no dia, né? Mas isso tem que buscar para ter a diversificação do produtor na propriedade, né? Da cultura dele, né? Não ficar dependendo só de uma cultura. Então aqui a gente quer demonstrar tudo de melhor, mais tecnológico do agronegócio aqui dentro do nosso campo da cooperativa. Amadureceu o entendimento do produtor nessas tecnologias? Sim, com certeza, né, Domar? O produtor, ele sempre vem buscando novas tecnologias, né? A área técnica também, né? Então aqui é um dia para fazer um bate-papo entre pesquisadores, produtores, né? E sempre assim, aquele produtor que busca informação e vai atrás é aquele produtor que sempre tem as maiores produtividades, né? E que consegue se manter no campo. E tem um detalhe que me chamou a atenção, o fato de abrir áreas, né, para soja, para milho também, né, que são grãos importantes, agregam. Até a própria Cooperja teve que adquirir áreas aqui no CDC ao redor para expandir o campo também, né? Com certeza, Domar. A gente hoje aqui na área de soja, né, implantamos
Implantamos uma vitrine com 23 materiais de soja, né? 25 cultivares de arroz. Então a gente traz esses materiais para os produtores fazer aqui na região, né? E um dos grandes destaques é a soja na várzea, né? Para o produtor também, o risicultor, né? Não ficar dependendo só de uma cultura, né? Hoje no Rio Grande do Sul já temos 300 mil hectares de soja na várzea, então é trazer novas culturas para o produtor implantar na propriedade. Soja na várzea vai ser um desenvolvimento aqui na região? Então, Domar, ele é bem limitado, né? Soja na várzea, né? Tem cultivar, né? Tem que ver a questão de solo, né? O histórico da cultura, drenagem, né? Correção de solo. Mas tem um potencial, mas tem que ser olhado com bons olhos e acompanhamento técnico. Mas tem um bom potencial aqui na nossa região, inclusive que a Copérgia recebe soja aqui em Jacinto Machado. Então isso abre mais caminho para o produtor, né? Presente no ranking das maiores empresas do agronegócio do país, a Copérgia, que é reconhecida pelas suas iniciativas inovadoras, fez questão de mostrar todo esse potencial aos associados. E aos convidados também, claro. Realmente, a cada ano, a Copérgia e seus parceiros conseguem, né, se reinventar e apresentar mais informações, mais conhecimentos para o produtor rural. Tem trazido informações, o campo demonstrativo, ele na verdade hoje, ele se traduz numa principal ferramenta de difusão de conhecimento. É onde o conhecimento sai da universidade, da estação experimental e chega aos olhos do agricultor. E a Copérgia faz isso com muita competência, com muita eficiência, que é típico do sistema cooperativismo, né? Do cooperativismo, porque ela entende, ela é uma propriedade do agricultor e ela interpreta aquilo que o agricultor está precisando. E esse ano, esse campo está um dos melhores dos últimos anos e ele traz na sua lógica a agricultura familiar, o potencial dessa agricultura, a diversidade da agricultura familiar do sul de Santa Catarina. O senhor é extensionista por vocação, engenheiro agrônomo de profissão, enfim. O sul, não sei se eu estou errado, mas eu acho que a agricultura do sul, ela passou a se desenvolver, ter dinâmica e tecnologia, talvez nos últimos 30, 40 anos, e é esse campo que agora as pessoas veem com muito orgulho, né? Faltou isso nesse tempo todo, né, Zé? Sem dúvida. E outro fator, né, que a gente tem que chamar a atenção também do nosso telespectador é que a informação, o conhecimento, sem isso nós não temos futuro na agricultura, né? Sem tecnologia, a própria sustentabilidade que todos buscamos do setor agrícola, ela também passa por tudo isso. E quando você vê quase 2.000 produtores nas estações, debatendo, ouvindo, aprendendo, isso renova a nossa esperança. Aqui no sul de Santa Catarina nós temos, por exemplo, a cultura do maracujá, a cultura da pitaia. São duas frutas que entraram na diversificação e que hoje são cadeias produtivas importantes, econômica e socialmente para a nossa região. E tem muito desses eventos como esse da Copérgia, que mostra para os agricultores o que é possível fazer na sua propriedade e melhorar a renda do agricultor, né? O objetivo de tudo é melhorar a renda do agricultor para que ele possa permanecer no meio rural com qualidade de vida. É isso que a gente quer na Assembleia, no governo, no sistema cooperativista, em todas as associações, criar condições para que o agricultor permaneça no campo, mas com qualidade de vida. A agricultura é uma indústria a céu aberto, como você bem falou, e nós sempre temos que conviver com as vicissitudes do clima. E a chuva também é bem-vinda, mas hoje realmente é um belo dia. O agroacelerador da Copérgia, ele já é um marco, e ele tem a grande virtude de mostrar as tecnologias mais adequadas para a agricultura e pecuária aqui da região. Nós temos inclusive alguns animais expostos aqui, mas a essência, né, do arroz, da banana, do maracujá, a fruticultura e as propostas de diversificação são realmente uma estratégia que vem dando resultado. E por isso, esse grande dia que a Copérgia prepara, são 2 dias de demonstração, deixam um resultado muito positivo. Cada ano a gente sobe um degrau na escada. E fica sempre o desafio para o ano que vem mostrar mais tecnologia e
estimular o produtor a melhorar a sua propriedade. Como grande entendedor do agro em Santa Catarina, você militou por muitos anos, enfim, o Sul, digamos que ele é um novato nesse desenvolvimento tecnológico, né? Podemos dizer aí os últimos 30, 40 anos deu um salto de qualidade, né? Porque antigamente o Sul vivia muito de cerâmica, não tinha o agro forte. E essa mudança foi salutar também, eu acho que até para o desenvolvimento de todo mundo, né? Exatamente, é a tecnologia dando a resposta na prática. E se você olhar, nós temos terra, nós temos água, nós temos sol. E se você tiver uma combinação de tecnologia para usar isso, você vai encontrar um conjunto de atividades econômicas que viabilizam inclusive a pequena propriedade. E aqui está demonstrado que não é mais o tamanho da propriedade que define o tamanho do negócio das propriedades, e sim a tecnologia, o capital e o conhecimento que são aplicados. Então é possível, em pequenas propriedades, se pensar grande. Hoje, aqui foi dado um exemplo que o maracujá sozinho já deixou 90 milhões de reais no bolso dos produtores aqui da região sul. E assim a banana, a fruticultura e tantas atividades que ainda podem se somar. O segredo do sucesso é criar densidade econômica. E isso só se faz com profissionalismo. E o profissionalismo ele está mestrado aqui. Uma das coisas boas da agricultura é que não é proibido copiar. Então, um campo demonstrativo como esse, o agroacelerador, ele consegue inspirar as pessoas a copiar os bons exemplos. E aí cada um está indo para casa daqui com uma inspiração para fazer alguma coisa na sua propriedade para produzir mais e com isso viabilizar a sua propriedade, inclusive atrair os seus filhos para serem os sucessores na sua propriedade. A Copérgia, que em 2019 registrou faturamento superior aos 500 milhões de reais, é uma cooperativa associada à FECOAGRO. E ela colabora muito na difusão de todo o setor. Realmente é uma região que o produtor está procurando novos caminhos. Aquele ciclo de dificuldade que eles passaram com o arroz obrigou a agricultura a seguir atingir outras culturas para poder viabilizar o produtor lá no campo. Graças a Deus a Copérgia fez isso com maestria e acabou tendo sucesso muito forte nessa área. Então o maracujá é só uma prova disso. Mas temos aí banana, tem maracujá, tem pitaia. Então já procurando uma fase de industrialização, o que é uma evolução muito importante para as cooperativas, mas principalmente para o produtor do Sul. Agora, há um detalhe que a gente precisa salientar, Paco. Agora falando como dirigente da FECOAGRO, como as cooperativas abraçaram essa causa de levar a tecnologia para o produtor com os dias de campo? Nós abrimos o calendário agrícola de Santa Catarina, porque fevereiro é o nosso mês. Quando você imagina que mais de 100 mil, 150 mil pessoas passam pelos parques tecnológicos, a grande maioria associada, o produtor, eu acho que deve dar um orgulho, né? Olha, os campos de demonstração das cooperativas é um orgulho nosso. Além de um orgulho, é uma escola para nós e para quem nos visita. Porque é ali que nós divulgamos o que nós somos, o que nós fazemos e aonde nós queremos chegar. O agroacelerador da Copérgia é um exemplo disso. Eu tenho vindo aqui já pela 4ª vez, eu acho, e todo ano eu vejo uma evolução muito forte nisso. Por um motivo bem simples. O produtor precisa e a cooperativa coloca na mão dele as necessidades que ele tem para ele produzir e comercializar, tendo uma vida melhor lá no campo. Afinal, essa é a função maior do cooperativismo agropecuário. Durante a solenidade, a Copérgia expôs as bandeiras defendidas pela cooperativa e as culturas que ela protege, onde o arroz continua sendo o queridinho da maioria, um setor que precisa de cuidados institucionais. A Federarroz não poderia deixar de estar aqui prestigiando esta abertura do maracujá e o Fórum do Arroz. Temos uma parceria muito boa aí com a Copérgia. São muitos produtores que a Copérgia atende, tanto aqui em Santa Catarina como também lá no Rio Grande do Sul. Eu tenho dito que aqui em Santa Catarina nós temos um exemplo de diversificação de culturas. Nós precisamos intensificar e buscar alternativas para sair da monocultura. Então eu cheguei aqui e tive a satisfação de ver este ano a pitaia aparecendo. Já tem a banana, tem o maracujá, tem o arroz, tem a soja entrando também. A soja é certamente necessária neste sistema. Ela ainda está começando aqui no estado de Santa Catarina, mas eu tenho convicção que ela vem para ficar.
Quando tu entra com a soja em cima de áreas de arroz, tu tem um aumento da produtividade, tu tem a diminuição de custos e nós precisamos exatamente isso, diminuir custos para nos mantermos vivos na atividade. Eu penso que a cultura do arroz está dando uma virada, os produtores estão fazendo a sua parte, quem está diversificando, buscando alternativas e o mercado internacional está aquecido, o dólar tem se mantido num patamar elevado, nos proporcionando aí uma maior competitividade. É foco da entidade buscar novos mercados. Estamos inclusive indo ao México agora final de março para consolidarmos este mercado. Então a abertura de novos mercados ela é fundamental para nós trazermos renda aí para o produtor de arroz. O senhor acredita que o mercado do arroz, ele precisa focar, precisa olhar para o mercado internacional, para a exportação, para desafogar e melhorar o preço? Com certeza. O que tira a pressão dos preços no mercado interno é a exportação. Então, a diminuição diária também, ela está ajudando nesse processo de uma valorização maior do arroz. Eu quero também salientar, porque já me perguntaram se o arroz pegaria uma carona com a carne, e eu tenho dito que sim, o arroz vai mudar de preço nas gôndolas dos supermercados, mas de maneira alguma isso vai onerar o orçamento familiar, porque nós temos uma conta muito simples. Uma refeição com arroz custa em média 30 centavos ao consumidor. Então eu tenho numa família de 3 pessoas algo como R$ 6 por mês com custo com arroz. Mesmo que eu aumente aí 30% no custo ao consumidor, eu teria menos de R$ 10, menos de R$ 8 por mês gastos com um alimento que é fundamental aí na mesa do brasileiro, pelos seus valores nutricionais. Então, tudo que proporciona, né, pela alimentação aí essa dobradinha do arroz com feijão. Então, o arroz ele é fundamental para o Brasil e a segurança alimentar do Brasil com relação ao arroz passa necessariamente pelo Rio Grande do Sul e por Santa Catarina. Sombra e água fresca. Só assim para aguentar essa maratona pelo campo agroacelerador. Um teste para aqueles, como nós, que não vivem o dia a dia do produtor rural, já acostumado com esse ambiente. Entre uma visita e outra, entre uma explicação técnica e outra, foi preciso se reidratar. Afinal, o verão de 2020 anda insuportável, sufocante demais. O mundo tecnológico que se desenhou por aqui teve a mão parceira de muita gente. Talvez 100 empresas, um pouco mais. Afinal, movimentos como este são o combustível que a Copérgia precisa para fazer acelerar todos os seus processos. Então a gente começa pela cultura do maracujá, que teve a abertura oficial da colheita realizada aqui. Um setor que emprega mais de 700 famílias. A abertura é um estímulo para os produtores, é um reconhecimento para a nossa região, já que temos um dos melhores maracujá do Brasil, talvez o melhor. Tudo produzido em pequenas áreas, produtores muito dedicados, com a mão de obra da sua família. E a gente espera discutir hoje aqui, com o primeiro Fórum do Maracujá, o tema exportação. Hoje a gente atende muito bem ao mercado interno, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, enfim. E a gente quer sempre buscar mais e estamos trabalhando no tema para tentar, de repente, no futuro, a gente exportar a nossa fruta também. Ela tem qualidade hoje para ser um produto de exportação? Sim, ela tem qualidade. A gente precisaria selecionar uma fruta padrão, né? Porque o maracujá ele acaba tendo uma variabilidade, né? Frutas maiores, frutas menores. Então teria que estabelecer um padrão de acordo com o mercado lá fora. Mas o produtor hoje ele está muito mais tecnificado, né? Sem dúvida, eles estão mecanizados, eles têm a tecnologia. Temos muito a avançar, mas hoje a gente já tem uma boa tecnologia, já vamos dizer assim, é um sistema produtivo amigável, o produtor também não sofre tanto para fazer os trabalhos aqui na cultura, ele está mecanizado, ele tem a informação, ele tem o apoio.
Ela é uma cultura alternativa dentro da propriedade ou muitos já o utilizam como ganho principal? Ela é uma cultura que casa bem em áreas pequenas. O produtor tem 4, 5 hectares. Então, para muitos desses produtores, ela é a cultura única, ou a segunda cultura, ou a primeira. Normalmente o produtor tem 2 culturas, né? Uma maracujá e uma segunda. Essa é uma demanda da cadeia produtiva do maracujazeiro, já é trazido para a Secretaria da Agricultura e para a SIDASC, já desde o ano passado, anos anteriores até. É uma prática cultural que consiste na eliminação de plantas vivas durante um período específico. Então, é de conhecimento de todos que a virose do maracujá ela é transmitida por insetos vetores, por afídeos, e a ausência de plantas vivas onde o inseto possa se contaminar vai diminuir a circulação do vírus e, com isso, reduz a incidência de doenças. Então, a proposta que vai ser levada em consulta pública ainda esse mês é uma regulamentação que só é possível graças à Lei de Defesa Sanitária Vegetal, promulgada em dezembro passado, mas esse período de vazio sanitário, a princípio, seria dia 1º de julho a 31 de julho, onde não pode existir plantas vivas de maracujazeiro para que esses insetos vetores possam se contaminar. Esse período, essa prática cultural é eficiente, ela já é recomendada pela IPAGRE como órgão de pesquisa há alguns anos, é técnica recomendada para a produção de maracujá, mas ainda existem alguns produtores que não adotam, então a gente vai ter que fazer um trabalho de divulgação dessa nova regra e vai passar sim a ser regra e não apenas uma recomendação. Na sequência, houve um fórum onde foram abordados temas como a certificação da fruta, os desafios produtivos da região e os entraves logísticos. Eu acho que, do ponto de vista de qualidade do maracujá daqui da região do sul de Santa Catarina, é excepcional. Nós temos uma qualidade muito boa até o momento da colheita. A partir dali, nós começamos a enfrentar alguns problemas. Principalmente, talvez, se eu tenha que ressaltar 2 coisas importantes. Uma é a questão da cadeia do frio. O maracujá é uma fruta bastante perecível, tem problemas de conservação, então nós teríamos que ter mais uso do frio no sentido assim de preservar essa qualidade excepcional que nós temos do nosso maracujá. Segundo lugar, e isso é uma questão muito importante, na questão da logística, que seria a questão do transporte desse fruto. Nós temos frutos de tamanho grande, de muita boa qualidade visual, mas no transporte nós acabamos prejudicando essa qualidade. Então ela chega muito mal nos mercados, grandes mercados como o Ceagesp em São Paulo. Então é fundamental que o produtor se atente para manter essa qualidade, com o uso de cadeia de frio e evidentemente trabalhar um pouco no sentido assim de evitar danos mecânicos. No transporte, usar o frio, não fazer empilhamento de caixas muito grande. Nós teríamos que pensar, isso é uma coisa que eu vou abordar nessa palestra, em redimensionar essa caixa que a gente usa. Então são 3 aspectos assim, dos principais que eu acho que o produtor aqui de Santa Catarina, não só de Santa Catarina, mas do Brasil de maracujá, que nós temos maracujás de tamanho grande, onde nós teríamos que trabalhar com um fruto, com a tecnologia para esse fruto de tamanho grande. Os nossos concorrentes fora do Brasil têm maracujás de tamanho menor, então nós não podemos trazer essa tecnologia de lá para cá, nós temos que trabalhar com o nosso desenvolvimento do nosso produto aqui. Na pecuária, destaque para a bovinocultura de corte e de leite, que começou a ganhar a simpatia dos produtores do extremo sul. O nosso cenário, cada vez mais, ele vem crescendo aqui na região, tanto o corte quanto o leite. Hoje nós estamos encontrando muitos jovens já entrando na bacia leiteira. Família que eu conheço, vamos botar um padrão aí de jovens de 25, 24 anos e que estão nessa atividade, e muito contente. Viram ali na bacia leiteira que pode ter uma oportunidade, uma renda boa, uma renda fixa. E o corte, o pessoal está começando também a fazer um investimento para uma genética boa, tu entendeu? Padronizar o gado, e vamos botar aí também trabalhando agora com pastagens, eles estão modificando as pastagens, estão investindo, Uma vez nós falávamos dessas partes de investimentos, em outras entrevistas, nós estávamos buscando isso, agora não, agora está virando realidade. Você percebe que os resultados já estão vindo, isso dá crédito ao processo? Sim,
Sim, já estão vindo esses resultados, nós estamos fazendo visitas, eu tenho uma parceira também que é zootecnista, ela vai fazer as dietas dos animais junto comigo no campo, onde a gente consegue formular e dar um desenvolvimento muito grande, tanto para o corte quanto para o leite. No caso do leite, que cenário você vê? Eu vejo assim, dos últimos anos para cá, ele está crescendo na nossa região. Entendeu? Até uma vez eles tinham um pouco de crítica, né? Tem que trabalhar no fim de semana, ou né, tira muito do teu tempo, mas o pessoal está vendo que é uma renda muito boa, uma renda fixa, que dá para trabalhar na região e ao mesmo tempo também dá para pegar uma praia, né? Na área de grãos, destaque para a soja e o milho, que estão ganhando espaço na região. E para a produção de sementes certificadas de arroz e suas vantagens. Nós implantamos uma vitrine com mais de 25 cultivares de arroz, as mais plantadas no sul do Brasil, para o produtor ver na prática cada cultivar, quais são as características delas, as vantagens, as peculiaridades de cada cultivar e ele poder tomar a melhor decisão dele para o plantio na próxima safra. E o que tem que levar em consideração quando ele escolhe a semente? Bom, perfeito. Primeiro ele tem que saber as características daquela cultivar, então o que ela tem de vantagem produtiva, o que ela é resistente àquela doença, o que de tecnologia cada cultivar ela traz na sua genética. E outra questão importante, com base no que ele busca, ou seja, se ele busca qualidade de grãos, ou se ele busca produtividade, com base nisso, esse encaixe perfeito é a melhor decisão para o produtor escolher. Por falar em arroz, o fórum deste ano focou basicamente no armazenamento de água e suas vantagens. A água é o principal insumo da cultura do arroz irrigado. Então o agricultor, a primeira coisa que ele tem que pensar é de deixar de viver a cultura da abundância da água. Ele precisa armazenar água. A nossa região aqui é uma região que demanda muita água por ocasião do desenvolvimento da lavoura do arroz. E infelizmente, né, de forma geral, ainda nós ficamos na dependência das águas da chuva, dependente de derivações de rios, de córregos, né, que são rios e córregos, mananciais de alta declividade, e quando chove muito a água se perde, vai para o mar e não se reaproveita. Então o que nós estamos hoje preconizando, né, que o agricultor invista lá dentro da propriedade dele uma área destinada para fazer o armazenamento de água e ele usar no momento oportuno, porque chove muito na nossa região. O problema é que essa água não fica disponível no rio ou no manancial que ele está coletando. Então logo ela se perde, vai para o mar, depois volta através de chuva e tal, né? Mas ele precisa fazer armazenamento na propriedade para fazer um bom manejo da lavoura dele, principalmente, né, na época de semeadura, programar bem a época de semeadura, a época de fazer a aplicação dos herbicidas, né, que é necessário também, e principalmente, né, para que a água possa também suprimir o desenvolvimento de plantas daninhas na lavoura. A água é fundamental para a lavoura de arroz irrigado. Um outro aspecto que nós estamos levantando é a necessidade do pessoal, dos produtores, melhorar a estrutura de entaipamento das quadras, né? Porque hoje a gente sabe que pouca água da chuva estão aproveitando diretamente na quadra, porque o dimensionamento da taipa não é adequado, está subdimensionado, ou foi sendo, com o tempo, não se tomou os cuidados de manutenção. Então esse é um outro aspecto. Cerca de 40% da água da lavoura pode vir diretamente da chuva se eu tiver uma boa estrutura de taipas para armazenamento de água. Além disso, o próprio cuidado ambiental. Se eu tenho uma taipa bem consistente, bem robusta, bem resistente, eu posso ter ali o manejo da minha propriedade, das máquinas dentro e até dos herbicidas sem nenhum problema de eu passar essa água para os mananciais. Então vai haver a decantação ali, eu posso manter a água por 20, 30 dias ali sem contaminar os outros recursos hídricos. Outro desafio na cultura do arroz é criar mecanismos de rotação de cultura. Por isso foi mostrado aqui o potencial da soja nas áreas de várzea, mas os pesquisadores alertam. É uma alternativa importante, especialmente pensando na questão do manejo de plantas daninhas na lavoura. Porque você tem opções que você consegue controlar, por exemplo, o arroz daninho em soja que não está conseguindo controlar na área de arroz. Então a rotação ela é um sistema que vai ser muito importante nesse sentido para a lavoura de arroz, para a limpeza da área. Mas por outro lado, é importante que o produtor esteja atento que nós estamos fazendo em Santa Catarina em áreas sistematizadas, com solos mais argilosos, mais pesados, que retêm mais umidade.
e isso é uma restrição de maneira geral para o desenvolvimento da soja. Esse ano o que a gente percebe é que se vê boas áreas, os produtores que estão fazendo algumas tentativas, só que nós temos um ano que nós tivemos um inverno e uma primavera muito secos, com baixa disponibilidade, baixa precipitação, então isso favorece o desenvolvimento da soja. Mas eu repito, já tivemos anos muito ruins, que eu vi áreas que a soja não conseguiu sobreviver nessa condição. Para que a soja seja viabilizada, é importante que o produtor esteja uma área que ele consiga fazer uma boa drenagem, possivelmente microdrenagem, inclusive, para que haja, quando ocorre alta precipitação, ele consiga retirar essa água muito rapidamente da área. E outra prática recomendada, inclusive, seria o uso da subsolagem, que é para facilitar a drenagem e o próprio desenvolvimento radicular da soja. Por que no Rio Grande está funcionando razoavelmente bem e aqui ainda se questiona isso? Sim, porque no Rio Grande, as áreas de hoje que estão com soja, que é alguma coisa na faixa aí de 300, 350 mil hectares, uma boa parte está em área de coxilha, que não é em área sistematizada. Então você tem poucas dessas áreas em áreas planas sistematizadas em solos pesados como o nosso. Então no nosso caso tem isso. E um outro fator que tem favorecido, parece, o desenvolvimento da soja nessas áreas sistematizadas são novas cultivares que estão vindo. Eu, por exemplo, tenho visto áreas ali com uma nova cultivar do IRGA que parece que ela teria uma maior tolerância à umidade. Então esse é um outro fator que o melhoramento genético pode trazer. Mas é importante que o produtor esteja muito atento a esses fatores para que ele comece a avaliar a possibilidade, que realmente tem potencial, para manejo das lavouras em áreas infestadas, especialmente com arroz vermelho ou arroz daninho, como nós chamamos. Em relação aos fertilizantes, a Fecoagro trouxe todo o seu portfólio para a feira. Mostrou as vantagens da adubação para o setor de HF e de grãos. Superou nossas expectativas, a gente conseguiu extrair muito mais o potencial das culturas aí. O produtor vem em busca de tecnologias diferenciadas e foi onde a gente conseguiu desenvolver mais ainda e consolidar a marca Nobre na região, né? Então, esse comparativo que o produtor teve, colocando o fertilizante convencional do lado de uma tecnologia diferenciada, com liberação lenta, com nitrogênio protegido, cara, isso aí consequentemente extrai o potencial da cultura e dá um resultado, uma produtividade muito melhor. Quem usa as nossas marcas, como o seu Daniel e o seu Inerci, por exemplo, já conseguem medir as vantagens, seja durante a adubação, seja na colheita. No princípio, começa pelo fato do manejo. Eu gostei muito do adubo para trabalhar na plantadeira. Um adubo bem sequinho, ele não tem muito problema de ficar estocado um pouco mais de tempo, né, no galpão. E a questão de lavoura, a gente tem percebido assim, a questão dele ser um pouco mais uniforme. As plantas vêm, principalmente na questão do sequeiro, no pré-germinado talvez não tanto, mas no sequeiro percebi um padrão melhor de planta. Foi uma história boa, troquei do convencional pro Nobre, uma história bem boa, deu bastante resultado, deu bastante produção, estou com uma produção bem boa, tanto no arroz como na banana, com menos custo. E como é que foi o desenvolvimento da fruta no caso da banana? É excelente, excelente. Ela ficou mais... Ficou mais uma banana mais clara, uma banana mais produtiva, né? Melhora a banana, qualidade e tudo, né? E no arroz? E no arroz também. Beleza no arroz. E assim, depois de bater o pé por aí, ao lado de quase 5 mil visitantes, conclui-se que o campo agroacelerador é realmente imprescindível para o agricultor do sul de Santa Catarina. Destaque Cooperativista. Oferecimento Cooperja, Cooperativa Agroaceleradora. Apoio institucional. BRDE, o banco que liga você ao desenvolvimento. Se você tem planos para o futuro, procure o BRDE, porque o BRDE é um banco diferente. Aqui, ao invés de depositar dinheiro, você deposita sua confiança, seus sonhos e seus projetos. E tudo isso retorna na forma de desenvolvimento sustentável, empregos, renda e novos negócios. Porque onde tem um sonho virando realidade, tem a mão do BRDE.